Ok, uma boa noite a todos. Estamos aqui começando o curso Libertando e Curando em Nome de Jesus. Muito legal estarmos juntos. Vai ser um tempo muito gostoso, muito agradável e realmente, de fato, esse é um tema que acaba mexendo muito com as coisas espirituais, né? Mexe com o mundo espiritual e muitas vezes a gente tem mais resistência, né, de vários tipos para conseguir fluir, sempre tem alguma coisa atrapalhando e tal, mas no final sempre é uma grande bênção e eu tenho certeza que vai trazer, agregar muitas coisas, né, na vida de todos vocês. Então eu começo orando para que Deus nos abençoe, nos guarde, traga unção, graça, sabedoria, revelação sobre cada coração, cada mente, para que possamos absorver tudo aquilo que está sendo ministrado, que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de nos falar, pela graça do Senhor Jesus, pelo lavar do sangue regenerador de Jesus Cristo nas nossas vidas, que possamos realmente crescer e amadurecer com esse conhecimento e com a prática dele. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, na primeira página, né? Libertando e curando em nome de Jesus. Tá? Essa libertação na Bíblia, a gente vê muito ela dirigida a sobrecarregados, angustiados, dominados e enfermos. Tá? Nós vamos ver aqui vários textos, mas o foco assim desse ministério, desse chamado, é tratar das pessoas sobrecarregadas, né? Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Você está com cargas a mais, cargas extras que não são tuas, não são nossas, a gente não precisa carregar elas. Né? Angustiados, sempre tem um link assim com oprimidos, né? A pessoa está oprimida, ela está angustiada, está em lutas, né, interiores. Dominados, né? Aí já é a pessoa que por exemplo, a pessoa ou possessa efetivamente ou está possuída não necessariamente por um demônio no seu espírito, no seu corpo, mas na sua mente. A mente fica totalmente aprisionada e entregue a uma depressão, não consegue sair disso, entregue à ansiedade crônica, que não consegue sair dessa situação. Não são coisas lógicas, racionais, né? Mas são extremamente psicológicas e espirituais, né? E a gente vai trabalhar muito em cima disso, né? A obra de Jesus é a obra da igreja. Tá? Então nós vamos começar a entender qual é a obra de Jesus, o que Jesus fez, para o que ele foi ungido. Obviamente, além de morrer por nós não precisamos morrer pela igreja, porque Jesus já morreu por ela. Mas existem várias características ou elementos da obra de Jesus que é exatamente, ou são exatamente o conteúdo da obra da igreja, desculpa, que é o corpo de Jesus na terra. Vou pegar uma água aqui. Não estava rouco, mas começou a incomodar um pouquinho. Então, começando aqui no texto de Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, vamos marcar aqui alguns desses itens que são os principais desse trabalho, esse curso que a gente está ministrando aqui hoje. Tá? Então, primeiro, curar os quebrantados de coração. Quem são os quebrantados de coração? São os cansados e sobrecarregados.
Você vê muitas pessoas dizendo que está sempre cansada. Pastores vão ministrar, falam, não, você está cansado, está cansado. Muita gente chega cansada, às vezes a pessoa vai desabafar com a gente, fala, estou cansado de tudo, estou cansado dessa vida, cansado do casamento, cansado desse trabalho, cansado de dívidas, cansado. E esse cansaço tem muita interação, muita relação com a sobrecarga. O que é a sobrecarga? São cargas extras. São cargas que eu não estou conseguindo suportar. Há cargas que a gente leva com uma certa naturalidade. A sobrecarga é uma carga adicional, é algo que não deveria fazer parte. A outra é esta liberdade aos cativos, né? De Lucas 4,19. Pregar liberdade aos cativos. Tá? Então nós vemos aqui que nós estamos falando neste cativos, né? São escravos, são pessoas dominadas, são pessoas que estão possessas. Tá? Esse é o cativo. A pessoa que é escrava do pecado, ela não consegue vencer um determinado pecado, é totalmente escrava daquilo ali. Né? É dominado por algumas emoções, é aquela pessoa dominada por mau humor, dominada por irritação, uma pessoa nervosa, que estoura o tempo inteiro, não consegue se controlar, né? Então, um dos ministérios, né? Uma das atuações do Senhor, e que é a obra da igreja também, é essa de colocar em liberdade os cativos, a que estão vivendo nessa situação. E o terceiro, né? Pôr em liberdade os oprimidos. Tá? Quem são os oprimidos? São as pessoas angustiadas. Elas não estão possessas, mas estão oprimidas, estão angustiadas, estão vivendo muitas dores interiores, muito sofrimento. E muitas vezes nem entende direito o que está acontecendo, né? Não tem uma percepção clara, mas aquela angústia é muito pesada dentro dela, é uma angústia muito forte e a pessoa não consegue absorver ou lidar com isso, né? Está atrapalhando demais a vida dela. Tá? Então, avançando um pouquinho mais sobre esse assunto, em Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, olha as características do chamado, né? Ensinando, eu sublinhei aqui, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ensino, pregação, cura. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. Então veja quantas opressões podem estar presentes, né, nesse ministério, nesse chamado, e que a unção, a graça, o poder de Deus nas nossas vidas, ele inclui enfermidades e tormentos, inclui endemoniados, inclui lunáticos, e inclui paralíticos, né? E ele os curou. Ah, mas Jesus fez isso. Pois é, e o poder que estava em Jesus é o mesmo poder que está hoje em nós. Tá? Ele atua na igreja, ele está liberado na igreja. A gente vai ver isso na sequência das passagens aqui. Quando você vê então Marcos 16, 15 e 18, né? Ali, até aqui falamos de Jesus. Lucas 4, 18 e 19, está falando de Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para fazer isso. Né? Mateus 4, 23 e 24. Né? Percorria Jesus toda a Galileia. E o que ele fazia, dentre outras coisas? Curando, né? Pessoas enfermas, atormentadas, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E agora, em Marcos 16, nós vamos ver como é que isso é passado para a igreja. Né?
a primeira passagem, assim, em termos cronológicos, de Jesus transferindo esse ministério chamado para a igreja. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sinais que acompanham aqueles que creem, tem uma relação com a fé. Em meu nome, deixei marcado aqui, em meu nome, o que quer dizer em meu nome? É na minha autoridade. Né? Quando você, alguém é chamado, não, vai lá falar com o ministro das relações públicas. Mas quem é você? Não, eu estou vindo no nome do presidente, o presidente que me mandou aqui para falar contigo. Né? Eu estou vindo em nome do Supremo Tribunal, vindo aqui falar contigo. Então, em nome de alguém, você está imbuído, você está revestido da autoridade daquele nome. É na autoridade deste nome que você tem que ser recebido, você precisa ser ouvido, né? Você tem que entregar aquela mensagem, que não é sua, mas é daquele que te enviou. Né? Então, em meu nome farão o quê? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então aqui é Jesus passando para a igreja que iria ser iniciada nas semanas seguintes, né? Ele passando esse chamado que é dele, esse ministério que é dele, esse serviço, essa atividade, tá? Para a igreja que estava por nascer. Então vamos avançar um pouco aqui. 3 etapas em progressão. Tá? Nós vamos ver um salmo, no qual o salmista, o Salmo 116, ele cita esta evolução, né, nas questões de opressão espiritual, de lutas contra o pecado. Tá? Então está aqui: eu amo o Senhor, porque ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. E aí ele vai contar o problema. Quer dizer, agora ele está dizendo, eu amo o Senhor porque ele me resgatou, ele fez maravilhas na minha vida. Né? Agora, o que ele fez? Primeiro, ele narra, as cordas da morte me envolveram. As angústias do Sheol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre isso, que são 3 elementos em progressão. Tá? Eles estão evoluindo, crescendo. Então o primeiro é cordas da morte me envolveram. Tá? Isso é o quê? É um envolvimento com alguma coisa. É uma amarração, você começa a ficar preso a alguma coisa. É como se fosse uma corrente espiritual. Tenazmente embaraçado com pecados ou pesos. O domínio externo, né, são cordas por fora do corpo. Algum pecado ou sedução da carne me atraiu, eu fiquei apegado, amarrado por ele. Tá? Então são carnalidades que nos amarram, são pesos que nos amarram. Por exemplo, o que pode ser um peso que te amarra? A gente colocou alvos na vida. Eu quero ser o melhor engenheiro de São Paulo. Eu quero ser o melhor advogado, né, da minha cidade. Eu quero, e começa a lutar por aquilo, começa a lutar. De repente aquilo se tornou um peso na tua vida. E ele começa a te prender. Está errado? Não. Mas está te atrapalhando muito. Às vezes, coisas que a gente coloca na vida, muitas vezes nós colocamos objetivos, alvos, metas para nos motivarem, para nos darem mais
força, mais punch na direção de alguma coisa que a gente está querendo, mas de repente aquilo se torna o nosso dominador. A gente começa a ser dominado por uma coisa que deveria ser boa e já não é mais, né? É aquela história os fins justificam os meios. Não, querido. Se o caminho não for bom, não tiver legal para você, cuidado, que você pode estar entrando exatamente na amarração de um peso na tua vida e não uma bênção. O caminho precisa ser bom. Há sacrifício no caminho, há lutas, claro, né? É um custo que a gente está pagando, são sementes que a gente está lançando para depois colher. Mas tem momentos, tem situações que o caminho começa a ficar muito ruim, muito pesado, começa a te tirar das coisas boas, né? Por exemplo, celular, outro exemplo, né? É um peso? Pecado não é, mas é um peso? Muitas vezes se torna um peso. Por quê? Porque está te tomando tempo demais. Você fica fazendo, aí vê isso, vê aquilo, você percorre o circuito inteiro, olhou e-mail, olhou Instagram, olhou Facebook, viu o Twitter, aí passou pelos e-mails, né? Aí volta para o WhatsApp, aí vai, já viu tudo, agora volta de novo pro Instagram, e aí vai, se entra num ciclo vicioso, né? E aquilo começa a te tirar de uma possibilidade, por exemplo, quando a pessoa acorda, poderia ter um devocional ali de meia hora, mas acaba gastando essa meia hora, às vezes até mais, né? E um monte de besteiras. Você poderia ver depois, você não precisa... É inversão de prioridades, né? Antigamente eram as novelas, era a televisão, agora é o celular, né? É um elemento cada vez mais poderoso. O celular, ele tem uma tendência a migrar para um relógio de pulso, com alta tecnologia. Em pouco tempo, a gente vai estar migrando. Já começou o paralelismo entre os dois. Já existe a interconexão dos smartwatches. Daqui a pouco está no pulso. E por que no pulso? Porque o pulso é mais inteirado com você, com o teu corpo, do que um celular. O celular é um elemento externo. O pulso já está aqui, né? Começa a fazer parte de você. Isso pode ser um peso, tá? Então, essas 3 etapas em progressão. A primeira delas são as cordas da morte me envolveram. O que são as cordas da morte? Esse embaraço tenaz, esse aprisionamento, essa amarração, esse envolvimento sem medida, né? E que no Novo Testamento a gente vai ver aqui em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, tirando os embaraços das cordas, né? De todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, tá? A palavra no original é se assedia, ou tenazmente assedia, ele tem um significado de nos envolve, ele nos cansa, tá? Porque são cordas, ele prende. Você quer correr com a corda, mas é mais pesada, é mais demorado, né? Você fica com os movimentos mais presos, embaraçados, tá? Então o autor do livro de Hebreus, possivelmente o apóstolo Paulo, escreve: desembaraçando de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O embaraço não me impede de andar, mas ele me impede de correr. Então ele fala, olha, se desembaraça disso daí e vai, e flui, e avança, tira esses pesos, tira essas coisas que estão te atrapalhando, se alinha com o Senhor, né? Busca o Senhor e fala, Senhor, eu quero me alinhar contigo, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, né? Eu quero me ver livre desse peso, tá? Então é um chamado para que você faça isso, tá? Esse nível de envolvimento, né, é o mais superficial.
Veja, cordas são coisas de fora do corpo, ficam nos prendendo. É a corda do pecado e a corda dos pesos. O pecado, você começa a querer fazer alguma coisa, você começa a ficar seduzido, você começa a pensar demais naquilo, você começa a fazer aquilo de vez em quando, você tem essa primeira fase, o pecado ele tá te pegando, ele está querendo te pegar, ele está te assediando, né? O texto de Hebreus aqui, tenazmente nos assedia, né? E o que é tenaz? Lembra daquela cola tenaz, né? Rigidamente, gruda assim, você não consegue soltar, né? Fica, sabe aquela, mexeu com cola, com alguma coisa, você quer tirar da mão, você lava, demora para sair, né? Mas é algo externo, é um assédio, tá? E por que cordas da morte? Porque o salário do pecado é a morte, né? Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Por isso que esse texto chama cordas da morte, me envolveram. Então, quando você entra em pecado, quando você começa a se deixar amarrar por isso daí, você já sabe que o final é a morte. Então, as cordas da morte me envolveram, tá? Esse assédio, essa é a primeira etapa. Aí, o salmista fala aqui de novo, né? As angústias do Sheol vieram sobre mim. As angústias do Sheol vieram sobre mim, tá? Então vamos falar agora sobre essas angústias do Sheol. Nós estamos falando aqui de opressão. É um estágio seguinte, tá? O Sheol é o lugar para onde vão as almas dos mortos. Então, a angústia do Sheol são angústias na alma. É algo já mais profundo do que o pecado, do que cordas me amarrando, né? Essa amarração de cordas, essa sedução do pecado, ela é, a gente poderia dizer em termos mais técnicos ou contextualizados, ela é psicossomática. O que é psicossomática? Elas estão ali no limiar entre a soma, que quer dizer é o corpo, né? E a psique, que é a alma. Tá? Então eles estão no limiar da alma com o corpo passando para a alma. Né? Se vocês lembrarem do texto bíblico, a gente vai ver mais à frente isso, né? Que quando existe uma luta entre a carne e o espírito, né? E a carne fica tentando seduzir a nossa alma, pedindo as coisas que ela quer, os desejos da carne. E quando a alma atende, lembrando que a alma é aquele nosso centro de vontade, de escolha, de decisão, de pensamentos, de raciocínio, né, de emoções e sentimentos, quando a alma é assediada por esse desejo da carne e ela cede, né, então ela é uma alma inclinada para a carne. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos fala, né? Se você se inclinar para a carne, vai cogitar ou pensar nas coisas da carne. Mas se você se inclinar para o Espírito, vai cogitar ou pensar nas coisas do Espírito. A tua mente fica cheia para o lado que você se inclina. Tá? Então, por que é essa opressão, angústia do Sheol? É na alma. Tá? É algo mais profundo do que as cordas da morte. Porque as cordas da morte, ela é algo nos assediando, colocando cordas, é fora, é no corpo. Mas a angústia do Sheol é na alma, já é mais interiorizado, é opressão. Influências malignas que começam a perturbar a alma. Os embaraços da alma, devido às cordas, conduziu ao esgotamento, à opressão, coração sofrido, quer gritar, sair correndo, sumir, ansiedade, você quer chegar logo no dia seguinte, você não aguenta mais estar naquele lugar, você está ansioso, você quer sair, mas nem sabe por que você quer sair. Você sai dali, vai para outro lugar e já está querendo sair dali também, né? E cansaços extremos, tá? Então, esse começa a ter tendência à depressão, choro, liberdade aos oprimidos, tormentos, lunáticos,
é aqui que se aplica, né, esse texto que nós lemos lá em cima, né, da liberdade aos oprimidos, tá? Por Lucas 4, 18, 19, a pôr em liberdade os oprimidos. É disso que ele está falando aqui, tá? É das angústias do Sheol. Aí nós vamos para o terceiro item, que é aflição e tristeza me dominaram. Voltando ao texto base, é o texto do salmista, né? As cordas da morte me envolveram, é mais ligado ao corpo. As angústias do Sheol vieram sobre mim, são angústias da alma, né? Sheol é o lugar para onde vai as almas dos mortos, só tem alma, lá não tem corpo. E por último, aflição e tristeza me dominaram. Todos passamos por aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, né? A tristeza pode acontecer com todos nós. É uma coisa que faz parte da vida humana, da vida de um universo que caiu, né? Se afastou de Deus e vive numa luta contra o pecado, vive numa situação de morte, doenças, enfermidades e, obviamente, tristezas. Só que a diferença está aqui, ó. Me dominaram. Então, se elas me dominaram, a realidade é outra. Quando você fala de domínio, você está falando de possessão. Você está falando de posse. Quando você fala de domínio, né, tem até aquela música meio baixaria aí, não sei o que, está dominado, né? Está dominado, né? Qual é o sentido? A pessoa está dominada, ela está possessa por aquilo. É uma ação que pode ser uma possessão, como a gente falou antes, mental, tá? O diabo aprisionou sua mente, ou pode ser uma possessão física, completa, né? De corpo, alma e espírito. A pessoa está possuída pelo demônio e precisa de libertação, tá? Então, essa aflição e tristeza me dominaram, é o terceiro estágio, é o mais avançado, né? Mais do que isso, só a morte, né? Em que a gente pode ver a questão de domínio, da possessão maligna, né? Aqui já não falamos de amarração a correntes externas, nem de influências ou opressões internas, mas sim de domínio, de possessão interna. A pessoa está escravizada em algum pecado, é aquele cara que está nas drogas, totalmente dependente de drogas, né? Ele está possuído. Com ou sem uma possessão demoníaca, ele está possuído por esse pecado, ele se tornou escravo do pecado. Quem é que é o dono dele? É aquele que o escravizou, né? Quem é que é o dono de um viciado? É a droga, é a cocaína. Ele não é mais dono de si, ele perdeu o domínio sobre si mesmo. Quem domina ele é a droga. Tudo que ele faz é em torno da droga. A droga é o centro da vida, né? Está debaixo de um domínio maligno e precisa de libertação, né? Liberdade aos cativos. Então aqui nós voltamos para aquele texto inicial de Jesus, Lucas 4, né? Pregar liberdade aos cativos, né? Então é muito legal, assim, muito gostoso a gente ver na palavra de Deus os links e começar a entender melhor, né? Aquilo que Deus está nos falando, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Os links entre um texto e um outro sentido vai se aprofundando e vai também se clareando para todos nós, tá? Então, no Salmo 116, dos versos 4 a 9, dando sequência ao texto dos primeiros 3 versículos que a gente leu, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, livraste meus olhos das lágrimas
e os meus pés de tropeçar. Então aqui ele está citando os três níveis de opressão que ele citou lá em cima, tá? Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Que coisa maravilhosa, né? É a palavra de Deus. E aqui tem uma coisa interessante. Às vezes você pensa que o lugar da tua alma é um lugar de peso, é um lugar de lutas mesmo. Não, mas olha o texto que fala aqui. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. O local da alma, a posição, o status espiritual, emocional da nossa alma é no descanso. O livro de Hebreus vem falar muito sobre isso. Esforçai-vos, pois, por entrar no descanso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, né, não seja como foi na provocação do deserto, não mais, né, entre no descanso, confia no Senhor, né? Por quê? Porque o Senhor tem sido bom para você. Então há sempre um chamado de Deus para quem está enfrentando lutas, tá? Quando vamos ministrar na vida de alguém, muita gente pode ter vários conselhos, várias coisas a se dizer, mas a essência é ajudar a pessoa a ver Deus naquela situação da vida dela, a ver Deus, a ver a porta de saída para o céu, a ver um olhar para o alto, um olhar de confiança no Senhor, mesmo em meio a tribulações, a lutas. Tá? Esse é o caminho do livramento. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Ah, mas eu não tenho mais força para nada, eu estou destruída, eu estou acabada, né? Quando eu já estava sem forças. Me livrou da morte, me livrou das lágrimas e me livrou os pés de tropeçar. Então é exatamente nessa situação de opressão. Uma das coisas fundamentais que nós, como homens e mulheres de Deus, exercendo esse chamado e lutando por si próprio, devemos começar a caminhada numa coisa simples. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom comigo. Você pode repetir essa frase comigo? Aí você está assistindo, está participando do curso. Vamos repetir juntos? Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Bota a mão no peito assim, ó minha alma. Ordena para ela, em nome de Jesus, retorna ao seu descanso. Esse é o teu lugar, é a tua casa, é um lugar de descanso. Porque o Senhor tem sido bom para comigo. Fale para você mesmo, o Senhor tem sido bom para comigo. Retorne ao descanso, ó minha alma, em nome de Jesus Cristo. E sinta essa paz. Isso aqui nós temos que, é a primeira coisa básica, nós ministramos a nós mesmos e nós ministramos na vida de quem está sofrendo. É encontrar um caminho de sabedoria, de inspiração de Deus ou do Espírito Santo para chegar na pessoa e conseguir trazer ela para essa posição de descanso. Descansa. O Senhor tem sido bom contigo. Mas eu estou sem forças, eu sei. Mas é assim mesmo. A gente vai ver mais adiante que às vezes parece que Deus espera a gente esgotar as nossas forças no caminho que não é o dele, para ir vir e nos resgatar e a gente saber, foi o Senhor que me resgatou e Ele sempre sabe qual é o melhor caminho para mim. Eu preciso confiar nele. Eu preciso ouvir ele antes. E a gente vai aprendendo com essas circunstâncias. Ok, vivemos uma batalha, queridos. Vivemos uma batalha. E agora nós vamos estudar um pouquinho quem é quem nessa batalha.
quem é quem nesta batalha. Não é uma coisa, às vezes é muito óbvio, mas na prática ela não é tão óbvia. O diabo procura nos fazer crer que ele não existe. Assim ele pode nos atacar à vontade sem percebermos. Ele trabalha para nos convencer de que não há uma batalha por nossas almas. Não tem luta por nossas almas, isso daí é besteira e tal, é só livre escolha, você não sabe, não tem nada a ver. Não há um assédio, como se ele não fosse um matador de homens. Desde o princípio, como se ele não tivesse vindo para roubar, matar e destruir as nossas vidas. Ele tenta articular um pensamento no mundo, nas pessoas, de que ele não existe, ou se existe, ele não gasta tempo para nos prejudicar, para nos trazer problemas, nos afastar de Deus, nos enganar, nos cegar, nos matar, roubar as nossas coisas, roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, roubar o nosso descanso, roubar os nossos bens, o nosso patrimônio, roubar o nosso trabalho, roubar o nosso chamado, roubar as sementes que o Senhor plantou no caminho para que chegasse até nós. Mas a palavra de Deus não engana. Ela vem aí para nos esclarecer. Então, quando a gente olha aqui João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, quem é que está falando? Jesus, para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em outra tradução, e a tenham em abundância. Jesus veio para que a gente tenha vida abundante. Mas o diabo veio apenas. Ele não está aqui para se divertir, ele não está aqui de férias, não está aqui. O trabalho dele é fazer o que aqui? Roubar, matar. Só um minutinho, eu fui desconectado, estou voltando. Voltando. Ok, então retomando, aqui tivemos uma queda no sistema, né? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, existe uma ação do maligno, tá? No sentido de nos roubar coisas, né? Que a gente já mencionou alguns exemplos. Existe uma ação do maligno no sentido de destruir, né? O diabo ele tem esse propósito. Ele quer destruir a raça humana, ele quer destruir a vida humana. Então ele quer destruir um casamento, ele quer destruir uma relação familiar, ele quer destruir a boa comunhão entre irmãos, entre amigos. Ele quer destruir o nosso patrimônio, ele quer roubar o nosso trabalho, ele quer... E o objetivo final dele, né, é matar. Então, João 8,44, Jesus falando do diabo, ele diz o seguinte: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá? Então, quem é que criou a mentira? Não foi Deus. Quem é o pai da mentira, aquele que criou a mentira, é o diabo. Então, só para dar uma ilustrada aqui, o que quer dizer homicida? Ele foi homicida desde o princípio, né? Um inseticida é um matador de insetos. Pesticida é um matador de pestes, né? Que atacam a agricultura, né? Várias áreas da agricultura. Então,
Você tem esse tipo de coisa. Quando você fala de um homicida, você está dizendo que ele é um matador de homens. Desde o princípio, ele é um matador de homens. Então, existe esse propósito, esse trabalho do inimigo e aqueles anjos caídos que o seguiram de destruir a raça humana. Ele trabalha contra as nossas vidas. Ele trabalha contra a nossa alegria, contra o nosso amor, contra a nossa conversão, contra o nosso crescimento espiritual, contra a nossa paz. Morte, roubo e destruição são produtos das trevas. Isso é muito importante, assim, que fique bem claro para nós. São produtos das trevas. Atribuímos a Deus quando essas coisas acontecem. Atribuímos ao acaso quando essas coisas ocorrem conosco. Atribuímos culpa aos outros por nossos erros e insucessos. Mas veja, quem é que está por trás destas coisas? Nós criamos os nossos inimigos. Não, meu inimigo é a minha esposa, né? E não é a sua esposa. O inimigo é aquele que está dividindo você da sua esposa. O inimigo não é o teu irmão que está brigando contigo, tá? O inimigo é aquele que está estimulando o teu irmão a brigar contigo. Então, muitas vezes, nós lutamos contra pessoas nas nossas batalhas e, de repente, a maior parte dessas lutas não tem nada assim diretamente a ver com pessoas, porque quem está por trás e pela frente e por dentro de tudo isso é uma ação do inimigo, promovendo destruição familiar. Então vamos entender uma coisa. Com os demônios, qual é a nossa postura? De luta. Autoridade e poder. Na próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Autoridade e poder. Quando você está de frente para o inimigo, não é hora de ser humilde, não é hora de reconhecer fraqueza. Gente, reconhecer fraqueza e pedir perdão é para os irmãos e é para Deus. Não para o inimigo. Na hora que você está diante do inimigo, eu sou lavado no sangue de Jesus. Eu estou aqui, eu tenho autoridade sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Eu recebi autoridade sobre vocês. Então é hora de sair em nome de Jesus. É hora de... Seja firme contra o inimigo. Seja autoritário. Você tem uma posição de autoridade e uma convicção de poder. A gente vai aprofundar bem este assunto depois, tá? Mas hoje são os primeiros flashes. Outra coisa, com os seres humanos. Tem muita gente que vai expulsar demônio do ser humano e bate. Tinha um grupo grande que começou a bater com a Bíblia na cabeça do endemoniado. Às vezes a gente se irrita com a pessoa, você está aconselhando, tá lá, você se irrita, né? Você fica invocado, fica preocupado, fica brigando com aquela pessoa, batendo de frente. Mas não é assim. Olha um pouquinho da luta. Veja, o tema desta sessão aqui é o quê? Quem é quem nesta batalha? Que batalha? Que está sendo travada para roubar, matar e destruir. De nós. A nós. Quem é quem nessa batalha? Não são os seres humanos. Diante deles eu tenho que ter paz, amor, humildade, empatia. Estamos no mesmo nível, não se coloque no nível acima, porque Jesus se colocou no nosso nível para chegar a nós. Nós precisamos se colocar no nível daquela pessoa para chegar a ela. Efésios 6,12, falando exatamente sobre o que eu estou afirmando. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Repita comigo em voz alta. A minha luta não é contra seres humanos.
Fale mais uma vez para você mesmo: a minha luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes a casa está caindo dentro de casa, está uma confusão danada, está um inferno, a vida está toda complicada no seu trabalho, é cliente, e você fica naquela luta ali local. Sabe o que tem que acontecer nessa hora, querido? Aquieta o teu coração, traz a tua alma para onde? Para a posição de descanso. Traz a tua alma para aquela posição de descanso. E aí o que você vai fazer? Vai lá para as regiões celestiais. Que nós fomos, em Cristo, fomos colocados com Ele nas regiões celestiais. Acima de todo principado e potestade. E vamos exercer domínio sobre o inimigo. Por quê? Vamos ler aqui de novo, prestando muita atenção neste texto. Marcos 16. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. A gente ainda vai falar muito sobre estes textos, tá? Nós vamos avançar sobre esse assunto aqui, mas por enquanto, né, vamos usufruir destas passagens e aplicá-las, tá? Aplicá-las. Lucas 9, 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Lucas 9, 1 e 2. E para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então é preciso entender, quando Jesus começou a liberar o poder dele, primeiro para os 12, depois para os 70 e depois para toda a igreja, poder e autoridade sobre todos os demônios. Todos os demônios. Então, quando você está nessa balbúrdia dentro de casa, aquele negócio, e briga um contra o outro, fica naquela... Gente, está na hora de voltar a alma para a posição dela. Qual é a posição da nossa alma? De descanso. Porque o Senhor tem sido bom para nós e vai continuar sendo. E dessa posição de descanso, eu acesso as regiões celestiais e começo a dar ordem contra o inimigo. Solta a minha família. Em nome de Jesus. Leva esse espírito de briga e de guerra para fora da minha casa. Em nome de Jesus. Aproveita, se una comigo nisso. Aí onde você estiver, dê essa ordem. Em nome de Jesus, toda divisão familiar, eu destruo agora. Toda obra de destruição da minha família, da minha saúde, dos meus bens, da minha relação familiar, da relação profissional, eu ordeno fora desta vida, em nome de Jesus, fora desta área, em nome de Jesus. Aqui é terra consagrada ao Senhor, eu te ordeno, some daqui. Some daqui, espírito de adultério, de mentira, de engano, de briga, de gritaria, de discussão, de mágoas, de fofoca, de intriga, fora em nome de Jesus, fora da minha casa, fora da minha vida, fora da minha família, fora do meu trabalho, fora da igreja, em nome de Jesus, sai! Da sua posição de descanso, exerça autoridade contra o inimigo. E você vai começar a ver
no teu entorno, a balbúrdia se aquietando. Da mesma forma que Jesus, os discípulos estavam no lago e começou aquela, né, é um lago quase que oceânico, né, e começou aquela movimentação das águas, chuvas, ondas, eles acharam que ia morrer, né, e de repente Jesus exerce ordem e autoridade sobre o tempo, sobre a chuva, sobre o vento, sobre o mar, e tudo se aquieta. Então isso é aplicável nas nossas vidas, quando está aquela balbúrdia, aquela confusão. Olha, não é... Orar é uma bênção, você ora, você clama, mas você também exerce domínio, exerce autoridade sobre o inimigo. Tá? Por quê? Porque deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a gente entra no terreno de batalha, nas regiões celestiais. Sai da batalha com os teus parentes, tua família, teu pai, teu filho, tua mulher, teu marido, teu chefe, teu cliente. Sai dessa batalha e entra na batalha contra o inimigo. Ordena e confia no Senhor que as águas vão se acalmar. Tem muitas coisas que nós vamos vencer com oração, mas muitas coisas a Bíblia diz que nós precisamos vencer com o exercício do poder e da autoridade sobre as forças do mal. Tiago 4,7, sujeitavos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É não entrar na dele. Não entrar na dele, não, vai ficar triste, porque a vida se entrega a triste. Não resiste. Esses primeiros chamados são aquelas cordas da morte ali, é o pecado assediando, tá te seduzindo, querendo te levar, né? Querendo te convencer. Não, resiste ao diabo. E ele vai fugir de você. Essa vontade, esse assédio, ele vai diminuir, ele vai passar. A posição é de resistência. Né? Você vai ficar tentando ser seduzida, cair em tristeza, em desânimo, em reclamações, em incredulidade. É isso que o diabo quer fazer contigo. Porque se ele rouba a tua fé, a tua confiança nele, né? Se ela fragiliza, enfraquece, fica com um monte de dúvidas. Será que Deus me ama? Será que Deus está me punindo? Está me amaldiçoando? O diabo confunde a cabeça das pessoas. Confunde a cabeça. Mas é bom lembrar o que o apóstolo Paulo nos disse. Olha, se Cristo morreu por vós, quando vocês ainda eram inimigos de Deus, quanto mais agora que foram renovados e lavados no sangue de Jesus, quanto mais agora, o que Deus não vai fazer por vocês? Não pode cair nessa conversa do inimigo. Resiste ao diabo. Resiste. Vai para a posição de descanso. Por que eu posso ficar na posição de descanso? Gente, não é pela semana boa que você passou, não é por nada disso. O livro de Hebreus fala, a gente entra no lugar de descanso, que qual é o caminho? Pelo sangue de Jesus. É pela perfeição e justiça que nós recebemos nele e não em nós mesmos. Então você pode ter paz, Deus, quando eu era inimigo, ele morreu por mim, mandou o filho dele, né? Quanto mais agora, que nós somos amigos. A gente pode ficar meio balançado, em dúvida, fragilizado em algum momento, mas nós estamos em outra posição, bem diferente diante da cruz, bem diferente diante da conversão, diante de receber o Espírito Santo. A segunda relação é a relação com os homens. Com os homens, nós devemos viver com paz, amor, humildade, empatia.
igualdade, estamos no mesmo nível. Não é melhor que ninguém. Veja, olha o quanto que a Bíblia fala para essa vida pacífica com os homens. Os homens não são os nossos inimigos. Nero não era o inimigo da igreja, o imperador não era o inimigo da igreja lá atrás perseguindo. O inimigo da igreja era quem estava por trás dele. Nero era uma besta, dominada por um demônio. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos os homens e para serem santos. Então ele fala, olha, você tem que exercer um esforço para viver em paz com todos. Sem esforço você não vive em paz. Se você, todo mundo te fizer o mal, você devolver com o mal, né? Se toda vez que você ficar irritadinho, você jogar a sua irritação no outro, você vai... Não, esforcem-se para viver em paz, tolerância, complacência, que essas coisas cresçam em nós, se desenvolvam, se aperfeiçoem em nós. Em nome de Jesus, pela graça de Deus e pela a presença do Espírito Santo dentro de nós, jogando esses impulsos de paciência, de tolerância, de paz do Espírito Santo, do nosso espírito para a nossa alma. Romanos 12, 18. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todos. Você vê que isso é uma tônica no Novo Testamento, né? Hebreus, esforcem-se para viver em paz com todos. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todos. 1 Tessalonicenses 5,13. Vivam em paz uns com os outros. E aí vem a tônica, o caminho de comunicação do apóstolo Paulo para alcançar vidas. Em 1 Coríntios 9, 22. Tem algum microfone aberto aí. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, veja o exemplo de Paulo. Você se coloca no mesmo nível. No mesmo nível. São pessoas. Empatia. A pessoa está sofrendo, a pessoa está... esses dias, a última experiência que eu tive mais recente de libertação, assim como uma pessoa, é preciso você ter empatia. Estavam ministrando na vida dela, uma mulher caiu, eu não conhecia ela, nem a história dela, nem coisa, estava ali orando, depois, no momento ela ficou caída lá, sozinha, eu vi que ela estava angustiada, sofrendo, eu falei, vou ministrar nela. E o sentimento é de quê? O sentimento que eu tive e identifiquei, é esse o sentimento que eu tenho que vivenciar, é de empatia. Eu não posso deixar ela embora daqui com esse sofrimento. Ela entrou com esse peso, ela tem que sair leve, livre, liberta. Então eu fui lá com calma. Quando você vai ministrar, queridos, nós não temos que ter pressa. Sabe aquele lutador inexperiente de MMA? Que começa a luta, agora já não são tantos, mas no início era muito assim. Começou a luta, ele saía se esbofeteando com tudo, um para cima do outro. Queria acabar em 20 segundos a briga. Era briga. Não era uma luta. Não tinha estratégia. Mas nós, quando vamos contra o inimigo, a gente tem que ter algumas posturas. Uma delas é de calma. A outra delas é em relação à pessoa. Se nivele com ela. Está sofrendo, está angustiada, mas é uma pessoa igual a mim. Eu não sou superior a ela. Ok? Como Paulo diz, me fiz de fraco para com os fracos.
Então, em relação a ela, você tem a sensibilidade da fraqueza. Mas em relação ao inimigo, você não é nada fraco. Em relação ao inimigo, você está lá na autoridade do nome de Jesus. Você está lá no poder do Espírito Santo que foi dado para você. Então é postura contra o inimigo, autoridade, poder, vigor. Você está lidando com um cabra safado, com alguém que quer o mal, com alguém que é um destruidor, mas que você está indo contra ele não no teu nome nem no teu poder, você está indo no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então você não pode ter medinho e falar, olha, seu diabo, você pode sair daqui, por favor, né? Ou parar lá e começar a orar. Não, a Bíblia diz para a gente expulsar os demônios, não é para ficar clamando para o demônio sair da vida de alguém. Essa hora é a hora de expulsar. Só que você não vai sozinho. O Espírito Santo vai contigo. A gente aos poucos vai dando várias dicas, né, e orientações. Então essa mulher, ela estava numa situação de dor, eu não sabia de nada, e o Espírito Santo me dirigiu. Muita gente orando e tal, depois desistiram, cansaram, e não acontecia nada. E o Espírito Santo me orientou, que bota a mão na barriga dela. Eu pedi para uma mulher de oração que estava lá junto, falei, bota a mão na barriga dela, e eu botei a mão por cima da mão dela. E continuei repreendendo. Aí a pessoa se mexeu. Aquilo incomodou. Eu não sabia por quê, mas eu sei que o Espírito Santo mandou fazer. Quando você sente uma direção, vá lá e faça. Não perca tempo, vai e faz. E aí eu comecei a ministrar e repreender, aí ela foi indo, ela foi melhorando, ameaçou de vomitar, a gente trouxe um balde, ela jogou coisa para fora daquela boca ali, saíram lixos espirituais da boca dela. Às vezes a pessoa vomita mesmo fisicamente, tá? Agora, quando terminou, eu fiz ela confessar Jesus, fiz ela, né, o sangue de Jesus, fiz ela renunciar a todo envolvimento com as trevas, com qualquer seita, com qualquer entidade que ela tenha tido no passado, consagrar toda a vida dela a Jesus e tal. Teve alguns momentos que deu uma travadinha daqui e de lá, e aí depois um dia ela, orei para que Deus abençoasse o sono dela, que tirasse toda a dor e tal. Fui conversar com o marido, 3 filhos, adolescentes, preocupadíssimos assim, uma família jovem, e ela, o marido que acabou contando, ela ainda estava assim se recuperando, né? E o marido falou, olha, a gente não sabe o que houve, mas há uns 20 dias atrás, a única coisa que aconteceu, a gente foi num churrasco com amigos antigos de igreja, e estivemos com eles e comemos e tal, e depois ela começou uma dor do estômago muito grande, uma confusão mental enorme, não conseguia mais dormir, dor, foi no médico, o médico disse que não tem nada, ele falou, olha, não encontramos nada para você estar sentindo essa dor, né? E, enfim, tinha problema na barriga, que foi onde o Espírito Santo falou para, né, deu a direção de impor as mãos e orar. Isso já tem aí umas 5, 6 semanas, talvez, por aí, quase 2 meses. E eu falei outro dia com essa mulher, ela falou, estou ótima, graças a Deus, nunca mais tive nada daquilo. Nos primeiros dias da semana, o marido já deu um toque que ela, olha, ela está ótima, não teve mais dor nenhuma, está dormindo bem, voltou a levar os filhos para a escola e voltou a trabalhar. Voltou a dirigir carro também, ela tinha parado tudo. Então são coisas que você precisa ir com empatia com a pessoa. É um ser humano, é igual a você. Com o ser humano, paz. Não é ele que está fazendo mal, ele está sofrendo, ele está angustiado. E não sabe o que fazer. Contra o inimigo, autoridade. Posições firmes. Ousadia. Né? Quando Deus fala lá com
Josué, né? Ele diz para Josué, né, o que ele disse para Moisés: tão somente ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso no Senhor. Eu estou contigo. Você não está indo no teu nome, você está indo no nome dele. Se você for no teu nome, você pode ter medo. Se você for no teu nome ou no teu poder, você pode se sentir oprimido, querendo recuar, querendo sair dali, fugir. Mas se você for no nome dele, no poder dele, você não tem que temer mal algum. Pisareis em todo o poder do inimigo e dano algum lhe será causado. Tá? E calma, calma. Você não tem que vencer o inimigo na primeira frase, não. O inimigo precisa saber que você vai ficar lá até ele sair. Porque o diabo, dentro das estratégias de combate, o que ele faz? Ele finge que ele está bem. Eu vou mandar outro aqui, temos uma legião, você vai passar meses aqui, não vai sair ninguém. E às vezes ele já está lá, todo arrebentado, esfolado, né? Já tomou um monte de couro dos anjos, o poder de Deus já arrebentou com ele, e ele está lá nas últimas resistências para sair, quer te convencer que isso ainda vai longe. Porque o diabo é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, ele está falando de tudo aquilo que pertence a ele. Ele é um mentiroso. Então, toda libertação, vai com calma. Vai no teu lugar de descanso da tua alma. Mas com coragem e força. Ser forte e ser valente. Porque o Senhor é contigo. Tá? Então, nesses momentos, não pode ter desespero, não pode ter... Vai com calma, vai na paz, vai dar certo. Amém? Vai dar certo. O Senhor está contigo nesse trabalho. Vivemos hoje numa sociedade hipersensível, chamada de geração mimimi. Intolerante, conflituosa, polarizada. As discussões são tão improdutivas na questão, por exemplo, das eleições agora, elas são tão improdutivas, né, que é até cansativo você ver num grupo de WhatsApp, por exemplo, começar esses debates e um fala de um, outro fala do outro. É muito realmente desgastante, é uma sociedade mimimi. Não pode falar que ele é gay, não pode chamar ele de careca, não pode ter coisa com gordo, é gordofobia, né? É homofobia, gordofobia, carecofobia, né? Burrofobia. Você tem um monte de coisas e o povo sai do grupo, não fala mais, não é amigo. Eu fico pensando nas gerações antigas. Entrava num campo de futebol, xingava o outro, falava, né? A grande ofensa era xingar a mãe. Hoje quem xinga a mãe não acontece nada. Agora chamou de, você tá muito isso, não sei o que, tal. Pronto, vai preso. Né? Falou mal do outro no momento de uma briga, falou de uma questão racial, uma questão... Pronto, já é um motivo para prisão. Então, é uma geração muito mimimi. As pessoas se ofendem por muito pouco. Isso daqui é um assédio moral. Gente, é claro que essas coisas são ruins, são horríveis, são coisas... Mas, sabe, é sensibilidade demais. Num jogo de futebol, no ano passado ali, acho que era Flamengo e Bahia, se eu não me engano, um clube processou o outro porque... O gringo, não sei se era Uruguai, o que era, chamou um jogador do Flamengo, um jogador do Flamengo chamou um da Bahia de negão, e esse jogador do Flamengo era castelhano, né, aqui da América Latina. E aí o Flamengo processou, ou foi do outro jeito, o Flamengo processou
o jogador do Bahia porque ele chamou ele de seu gringo, canalha, não sei o quê. Então foi, como é que chama? A fobia de raças, né? De xenofobia, né? Então, sabe, é muita coisinha, é muito mimimi, é muito tudo é ofensa, tolerância zero, tolerância baixíssima nos relacionamentos, sabe? É difícil esse alinhamento de viver como Paulo falou, fiz-me fraco para com os fracos, fez-se de judeu para os judeus, romano para os romanos, grego para os gregos, forte para os fortes, a fim de ganhar, né? Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Numa geração mimimi, de intolerância, de tanta sensibilidade, a gente não pode se esquecer. Esforcem-se para viver em paz com todos. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz. Gente, quem está criando esse tumulto todo para dividir os homens, sabe quem é? É o diabo. Muitas dessas coisas não é a Globo, não é a mídia, não é o Supremo, não é não, é o diabo. Não são os professores das escolas públicas, é o diabo que está por trás disso tudo. Cegando, seduzindo, enganando. Então nós não podemos entrar nessa linha de hipersensibilidade. Precisamos ser aqueles que lutam pela paz. Dificuldade enorme de viver com o diferente, com ideias distintas. Pessoas sentidas ou irritadas saem dos grupos de WhatsApp o tempo todo. Temas sensíveis como política, racismo, sexualidade, religião, afastam pessoas com opiniões divergentes e frequentemente geram agressividades. Não consegue ouvir sem interesse em entender, né? Ele não ouve, não tem interesse em entender quando ouve, menos ainda em aprender com o que pensa diferente. A humanidade entrou num caminho de decadência. Porque quando você abre a sua mente para ouvir o pensamento distinto, você pode crescer. Ou você pode até ficar mais convicto de que aquele raciocínio está errado, por causa disso, daquilo. Mas você precisa se abrir para ouvir. Sempre. Se abrir para ouvir. Sem uma boa audição não há relacionamento, não há troca, não há aprendizagem, não há crescimento. Você não ouve o diferente, você quer ler sempre os mesmos livros, ouvir os mesmos pregadores, as mesmas mensagens. Aí você não cresce, não evolui, você não avança. É sempre a mesma pessoa previsível e chata, que ouve basicamente para responder. Ele está te ouvindo, mas está preparando a resposta. Ele só te ouve para te pegar. Nós não somos xiitas, mas parecemos com eles. Muitas vezes nós somos xaitas radicais, de chatos. Xaitas radicais. Isso aqui foi só uma piadinha. Então, concluindo essa parte, precisamos entender realmente quem é quem nesse ambiente de batalha, para fazermos a obra de Deus. Quem é o inimigo e quem não é o inimigo. Quem é o inimigo e quem não é o inimigo. Com o inimigo, luta, autoridade, poder. Com os homens, paz, empatia, amor. Seu cônjuge não é o seu inimigo. O vizinho briguento ou antipático, o colega de trabalho que compete negativamente com você, o chefe chato e depreciativo, não são os nossos inimigos. Por trás do mundo natural visível existe um universo espiritual onde as coisas acontecem e onde muitas das coisas do mundo natural são geradas.
Por trás da aparência do corpo físico e das palavras, existe um universo interior da alma que está sendo transformada de glória em glória com a renovação da mente. Vamos então aprofundar este tema mais adiante, tá? Não é agora. A gente ainda vai falar aqui dos anjos e vamos falar do Espírito, né? O mover dos anjos e o mover do Espírito Santo nessa batalha. Essa primeira aula a gente vai estar encerrando aqui, tá? E abrindo agora para perguntas, tá? Vamos gastar um tempinho, ficou um pouco tarde, que a gente começou tarde, né? Com algumas dificuldades de internet, mas vamos estar abrindo aqui para perguntas e respostas. Amém? Vou encerrar a gravação.